qualquer coisa, independente de nossas dificuldades e circunstâncias. Quando nós aceitamos Jesus, como nós somos o suficiente Salvador, além de ganharmos a salvação, temos nós como cristãos confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, independente do qual seja e como seja. Muitas vezes nós como cristãos confiamos no Senhor e muito nos alegramos quando, ao confiarmos em Deus e depositar nossa fé em Deus, recebemos alguma graça, alguma misericórdia do Senhor, ou algo acontece com nós, nos regozijamos e nos alegramos. Né? Eu já passei por circunstâncias do qual, aqui mesmo morando em Viena, há algum tempo atrás, eu estava indo por um determinado caminho e perdi minha carteira. E logo pensei, nossa, preciso achar minha carteira, mas aqui é um lugar que não tem quase ninguém, eu acredito que eu vou achar fácil. E comecei a andar o caminho, refazer o caminho que eu tinha feito e nada de achar minha carteira. O tempo foi passando, eu pensei, será que alguém passou por esse caminho e achou minha carteira? Mas eu pensei, não, vou colocar no Senhor essa circunstância que me aconteceu, ter perdido minha carteira, para que Deus possa me ajudar a achar a carteira. Eu pedi para Deus, por favor, me ajude a achar a carteira, né? Porque não é só dinheiro, não é só dinheiro, mas as documentação. Daí entreguei na mão do Senhor e comecei a refazer o caminho de novo. E olha, que eu vou ser bem sincero, muitas vezes no tempo, na prioridade mesmo da gente, pensa assim, mas se eu achar minha carteira, fui eu ou foi o Senhor? Né? Eu pensei isso no momento, eu daí já faz muitos anos, esqueci nem desse pensamento. Mas não achei a carteira não. Daí eu peguei e continuei andando no caminho, vi um senhor vindo na região onde eu estava. Daí faz muitos anos, irmãos. Eu não sei se eu perguntei para ele ou ele me questionou primeiro. Mas só sei que teve no assunto, o senhor viu uma carteira aqui? Eu vi uma carteira. Daí comecei a dialogar com ele e ficar agradecido pela circunstância de ter achado a carteira, a minha carteira. Não fui eu que achei. Olha o meu pensamento errado. Se eu achar, vai ser ele ou foi o senhor que fez eu achar? Então eu sabia mais ou menos o caminho onde eu perdi ela. Então, não fui nem eu que achei essa carteira. Foi um senhor que falou assim, eu não costumo passar por este caminho, mas eu senti de passar por este caminho. E o caminho que ele estava passando não estava na minha carteira. Deus poderoso, aleluia. Olha só, minha confiança no Senhor não foi plena. Houve uma pequena falha. E mesmo assim, houve a misericórdia do Senhor para comigo. Deus colocou uma pessoa para poder passar por caminho onde eu tinha passado e achou a carteira e me entregou. Poderia ter passado a outra pessoa, Deus não tivesse tido misericórdia e teria levado meus documentos. Nem sei se tinha dinheiro, não tinha dinheiro naquela carteira, mas com certeza não teria muita coisa. Mas e os documentos? Como é que eles seriam usados? Não sei. Mas assim aconteceu e Deus teve fidelidade, mesmo eu sendo não plenamente fiel. Outra circunstância que aconteceu, a misericórdia do Senhor. Uma vez eu estava na igreja e falou assim, um vaso falou bem assim, Deus manda te falar para você que Deus vai te dar um livramento. Eu vejo você diante de um semáforo, assim falou o profeta, né? A pessoa que está sendo usada por Deus em profecia. E uma pessoa vai tentar te furtar, mas Jesus vai te guardar, alguma coisa assim próximo disso. Amém. Passaram poucos dias, não muitos dias além daquela circunstância. Estava andando naquele caminho na avenida onde meus pais moram, em 1705, e parei diante do semáforo. O semáforo abriu e segui o caminho. Comecei a notar que tinha um rapaz de uma moto bis me seguindo, né? Que negócio é esse daqui? Onde eu vi o cara vir, eu encostei e ele encostou do meu lado também. Mais à frente em outro determinado local. Porque estava me seguindo e falou o seguinte: você não viu não? Eu nem conheço aquele rapaz, nem sei quem é, acabei depois da minha vida, segui, também não reconheço. O que? Você estava parado de semáforo tal e tinha um rapaz que desceu para poder fazer uma coisa, mas olha só, eu estou só relatando o que eu não vi, mas que me contou diante de uma circunstância que eu achei que guardei. Mas atrás deste rapaz que ia descer para te abordar, tinha a polícia. O sinal abriu, você foi, mas a polícia agiu rápido. Irmãos, eu não vi mesmo. Eu acho que não seria muito difícil entender isso, pensa muito isso daí. E isso aconteceu e eu não vi, e Deus, para poder mostrar que o livramento que Ele
tinha falado que ele dá, ele permitiu que esse jovem que presenciou essa cena me seguir e me contar, para pudesse contar para vocês e testemunhar para vocês que Deus guarda os seus. Deus me guardou da circunstância que seria de roubo. Não sei nem como é que seria a minha reação. Vai que minha reação seria de reagir e poderia ter perdido a minha vida, né? Não sei. Verdade. Mas Deus me guardou. Eu não vi a circunstância, mas Deus enviou um que foi testemunha para testemunhar para mim do livramento que Ele me deu. Uma certa circunstância, eu estava morando em Santa Catarina. Tinha uma moto minha que eu tinha deixado em Mineiros, Goiás, onde eu morava anteriormente, antes de morar em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. E peguei minha moto, coloquei dentro do bagageiro, o que eu pude colocar dentro do bagageiro do ônibus e segui viagem. Cheguei em Xanxerê, Santa Catarina, coloquei o televisor da moto e fui. Segui caminho. Na verdade, pelo que me lembro, ainda tentei procurar alguma maneira de alguém fretar a moto para poder levar. Mas não achando, ainda também querendo muito procurar, porque sabia andar de moto, mas não conhecia muito a estrada de Santa Catarina. Eu vou pegar o mapa aqui e vou seguir o caminho onde der. Beleza. Eu peguei e fui. Segui o caminho. Quando eu cheguei no posto de gasolina para abastecer a moto, perguntei para um caminhoneiro: sabe dizer onde fica Balneário Camboriú? O caminho melhor para poder chegar lá? Ele pegou e ficou: vai para tal caminho aqui, você vai chegar em tal lugar, você segue assim, assim, assim. Beleza. Peguei e fui. Me lembro que estava andando em Santa Catarina, na estrada muito bonita, e parei num lugar que estava começando a fazer frio, coloquei uma camisa de frio e continuei seguindo meu caminho aqui de moto. Depois, não tem praticamente lembrança nenhuma. A lembrança foi apagada. A circunstância que acontece depois é que eu tinha sofrido um acidente de moto. Saí da estrada, entrei no caminho meio do mato, fiquei muito próximo de um ribanceiro, de um precipício, não sei como é que se fala. Se eu tivesse caído, eu tinha morrido ali mesmo. Mas assim não aconteceu. Se não me falta memória que eu me conte, porque eu não tenho muita memória, ou sem ter memória nenhuma, a moto bateu numa placa que acabou reduzindo a velocidade, que ele me evitou de cair nesse buraco onde eu teria morrido 5, que era muito fundo, assim dizem, que também não me lembro desse buraco. Mas quem me resgatou, obviamente, viu o que tinha acontecido. O rapaz que eu tinha perguntado onde ficava o melhor caminho para chegar em Balneário Camboriú, me viu à beira da estrada, com uma perdida ali, né? O que um rapaz está fazendo na BR, na estrada, como se estivesse meio fora de si. Ele reduziu a velocidade, eu não sei se ele deu ré ou não sei, mas ele chegou até mim e perguntou: tá tudo bem, rapaz? Dele, o quê? Oi, meio perdido. Eu vi esse rapaz aqui, eu sei quem é, que me perguntou onde fica a cidade de Balneário Camboriú. Daí, olha como é que é as coisas. Poderia ter tido um outro que ele poderia tentar um resgate, alguém de carro, um outro caminhoneiro onde o caminhão tivesse com o baú completamente cheio e não pudesse colocar a minha moto. Mas Deus, mesmo da circunstância do acidente, Deus teve o cuidado para que eu pudesse ser resgatado pela pessoa certa, porque pode alguém aproveitar e não resgatar, mas tentar furtar, tentar fazer algum tipo de mal. E a minha moto meio do nada lá, se alguém tivesse levado, ou se tivesse ficado por lá mesmo, depois quando tentasse buscar, talvez ele muito provavelmente estaria indo lá. O bagageiro do caminhão dele tinha espaço para poder colocar a minha moto, e ele se propôs, que não era o caminho de Balneário Camboriú, até chegar a Balneário Camboriú e entregar no andar dos meus pais esperando. Cuidado, zelo de Deus. Eu vou ser bem sincero com vocês, uma coisa aqui, eu não estava em comunhão com Deus não. Não estava em comunhão com Deus. Isso daí muitas vezes Deus cuida da gente, mesmo a gente não merecendo. A misericórdia de Deus me alcançou. Se fosse olhar do jeito que estava o meu coração distante, se olhar meus passos não de acordo com o caminho dele, a misericórdia que teve para comigo, que fez me resgatar. Porque se não fosse a misericórdia dele, eu não estava aqui não. E se eu tivesse morrido naquela situação, eu estava no inferno. Essa é a realidade. Eu estava no inferno.
agora gritando, socorro, e ninguém ia me socorrer no inferno. Lá no inferno não tem misericórdia, lá no inferno não tem oportunidade de salvação, não. Deus, pela sua infinita misericórdia, me livrou daquela circunstância que eu estava, me resgatou. Agora estou aqui anunciando a palavra dele. E não só aquela circunstância, quantas vezes Deus teve misericórdia para comigo e para conosco. Nós necessitamos da misericórdia do Senhor todos os dias. E até mesmo nos pequenos detalhes. Eu estava aqui morando no fundo da igreja muitos anos atrás também, quando meus pais ainda não estavam em Goiás. Eu ia para lá também, morar em Minas Goiás. Daí eu estava saindo do serviço carteira assinada, naquela documentação de sair, encerrar a parte legal, a documentação. Fiquei alguns dias aqui. E nesses poucos dias que eu fiquei, já que eu estou aqui, eu vou fazer umas diárias de serviço aqui. Chegou o rapaz, gente, coisa simples. O rapaz chegou comigo aqui, tem um talão de energia que chegou, com esse acabado de chegar, eu vou poder pagar. Deu, tem que ter um pouquinho de paciência. Daí porque eu teria que trabalhar, esperar determinados dias, quando chegasse na quinzena, receber, então o pagamento da energia vai ser imediato. Cheguei de serviço, o rapaz ele começou a pagar com as pessoas, eu estava no primeiro dia de trabalho. O rapaz olhou assim para mim, você quer um adiantamento aqui no serviço aqui? Eu nem pedi. Eu quero. O dia é poder pagar a energia. Detalhe, coisa simples, gente. Um talão de energia não ia cortar no dia seguinte, mas Deus quis, pela misericórdia de Deus, me fazer essa bênção. E eu amei. Trabalhei, segui, nem tinha terminado no primeiro dia de serviço, nem tinha sequer terminado o horário completo de serviço. E Deus mesmo assim abençoou. Você que nossa, cara confiou em mim. Não foi só a confiança dele para comigo, mas também a bênção da parte de Deus. Jesus. Você vê que Deus cuida da gente, até mesmo nas circunstâncias simples, cuida da gente quando a gente pede. Eu pedi para Deus, preciso da minha carteira, eu sou cliente. Mesmo quando meu coração hoje estava 100% confiante, não é o certo, está em falha, quando acontece, é misericórdia, porque o certo nosso é estar 100% confiando em Deus. E a misericórdia, quando eu dei o testemunho, quando eu estava passando por Santa Catarina, a misericórdia, quando ele ainda tem, quando a gente não está nem mesmo comunhão com ele, é o amor e a plena misericórdia, mas isso nem sempre é assim. Se a gente tem mais de viver o coração completamente afastado dele, não é ele que nos abandona, mas o nosso abandono para com ele, que parte de nós para com ele, pode chegar a um determinado momento que ele simplesmente deixa nós entregue ao nosso próprio pecado. Aí é pesado. Quando Deus fala bem assim, que entrega a nós as próprias nossas vontades, nesse momento não vai ter livramento, não vai ter acidente ou circunstância do crime que poderia ser evitado, porque ele literalmente nos entregou aos nossos próprios erros. Eu já cheguei muito perto de chegar do meu coração se endurecer para com Deus, de quase praticamente não ouvir mais o pedido dele de voltar. Eu estava na circunstância de qual antes de começar a me aprofundar nos meus próprios erros no pecado, e na época eu estava solteiro, pecado de fornicação, Deus usava no trabalho, escreveu uma carta, até hoje, várias cartas, Deus usando essa mulher, essa serva de Deus. Eu cheguei no trabalho, ela pegou e falou: tem um presente aqui para você. Entregou para mim. Daí eu peguei aquele negócio lá, guardei, quer dizer, guardei na box, depois eu fui ver. Escrito assim: filho, eu te amo, volta para mim. Eu nunca tive uma experiência dessa, Pela primeira vez eu fiquei: uau, Deus me ama. Deus usando uma serva para declarar o amor dele para comigo. Deus ama todos esses irmãos. Eu só estou contando um testemunho meu, mas Deus ama todos. Verdade. Todos. Ama todos. Só estou contando um testemunho meu, pessoal, mas Deus ama todos. E Deus lida cada um de maneira diferente.
E você acha que eu falei assim, nossa, eu vi essa carta, eu vou me ajoelhar, pedir perdão para Deus e vou voltar para a presença? Não, nada. Coração duro. Um remorso porque estava indo para um caminho que eu sei que não estava certo. E mesmo assim não queria parar. O pai acho que estava trabalhando, o pastor Francisco estava trabalhando em outro lugar. Deus usou uma determinada pessoa que ligou para ele, acho que meu pai nem sabe quem é essa pessoa, e falou assim: fala para o teu filho tal, que era eu, que é para ele notar que eu amo ele e quero ele na minha presença. Algo semelhante, não exatamente com essas palavras, não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido, com certeza. Eu voltei? Não voltei. Continuei com o coração duro. Não exatamente o coração duro, mas o coração contaminado pelo pecado, pelos próprios desejos, pecados de moralidade sexual, pecados onde ele estava solteiro e apareceu a oportunidade que Satanás colocava. Eu, ministro Satanás, muitas vezes eu mesmo me colocava em determinadas situações e ia, só apenas ia. E aqui isso daqui está bom, mas mesmo assim não traz aquela felicidade plena, momentos de prazer, de alegria. Na verdade, nem de alegria, porque como cristão também, eu vou ser bem sincero, eu não tinha alegria no pecado, tinha prazer no pecado. Porque se quiser que tinha alegria, não tinha, estou mentindo. Mas tinha prazer. É verdade, Jesus. Desse jeito. Pelo contrário, o que me tinha era tristeza. Meu coração era plenamente triste, passava muitas vezes triste, como se estivesse quase que depressivo. Não exatamente depressivo, mas aquele remorso, porque não está legal, não está bom. Mas não parava, só ia. Só que a carta não repetiu, as mensagens vieram algumas vezes de profecia: volta, não voltavam, e foi indo. Muitas vezes eu via na igreja, os outros podiam olhar para mim: nossa, o filho do pastor está sempre presente na igreja, mas Deus sabe do coração, nem sempre porque ele está sentado na cadeira presenciando o culto, que o coração está em Deus. Meu coração estava seguindo as minhas próprias desejos carnais, e volta, não voltava. De repente eu comecei a notar uma coisa que não estava sentindo antes na minha vida. É como se a graça de Deus estivesse já começando a ficar muito distante. É como se eu tivesse que me esforçar, né? Claro que a gente tem que dar o passo, a gente tem que se esforçar. Mas é porque eu precisava mesmo tomar uma atitude, porque não teria mais tempo para tomar uma atitude de voltar à presença do Senhor. E tomei, óbvio, né? Eu já estou aqui. Voltei para a presença do Senhor. Glória a Deus. Voltei. E, amados, Glória a Deus. cuidado com o caminho que a gente toma. Como é que você está o seu coração em Deus? Muitas vezes a gente fala isso, confia no Senhor, tenha fé no Senhor. Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus nos protege. É 100% pura verdade, não existe mentira nisso. Mas assim como também é 100% de pura verdade, nem tudo Deus vai livrar. Há circunstâncias devido ao nosso próprio livre-arbítrio, nossas escolhas que Deus vai sim nos permitir nós ir, seja para quebrar a carne, depois que quebrar a carne, a gente acaba voltando, ou seja, porque nosso coração está tão distante, mas tão distante de Deus, que Deus simplesmente nos abre mão. Mas veja, não é Deus que expulsa, é o pecado da pessoa, é a recusa da pessoa de não querer os braços de Deus. É o livre-arbítrio. É como se estivesse cuidando de um filho e o filho quiser ir. Aliás, acabei até lembrando, né, do filho que estava trabalhando na casa do pai, lá na fazenda. Senhor, pai, me dê minha parte, eu quero ir. O pai não vai amarrar, não vai segurar, vai correntar, fica aqui. Não vai, quer ir? Ele vai. Mas se quiser voltar, o pai foi lá atrás? Não foi. Mas o pai recusou? Não recusou. A circunstância que Jesus busca a ovelha perdida, vai lá e resgata a ovelha, e a circunstância que não vai resgatar não. Assim como não resgatou o filho pródigo, mas a própria terror de estar passando fome, das dificuldades da vida que estava passando. Peraí, na casa do meu pai, estava feliz, vou voltar para a casa do meu pai. Aleluia, Jesus. Amados, em nome do Senhor Jesus, se prepare, já dá um leve aviso aqui, porque vai ter um momento que nós vamos ter que ser provado, e acredito eu, Deus sabe do futuro, que essa aprovação vai vir, em parte vai vir para todos nós. Aí vai ser todos testados o quanto vocês estão realmente de coração em Deus.
O quanto vocês confiam em Deus. Tem muitas pessoas que confiam em Deus até determinado ponto, e é pura verdade, isso é triste. Triste. Pessoas que confiam em Deus, se Deus não der determinada cura do problema de saúde, pronto, vamos dizer, Deus não me curou. Se eu perder o emprego, daquele emprego, agora estou passando necessidade, não confio mais em Deus, eu sigo minha própria vontade. Parece que só confia em Deus quando está tudo bem. E quantas vezes os cristãos, os pregadores falam assim que muitas vezes a pessoa confia em Deus quando está passando bem, é uma pura verdade. Quantas vezes está passando momentos bons na nossa vida, não está tudo bem, e a gente tem aquela confiança em Deus. Confiança? Mas é uma confiança profunda. A confiança em Deus, ela vai além da nossa própria vida. E não estou exagerando. A nossa confiança em Deus, ela é independente das circunstâncias da vida que nós passamos. Se passarmos tribulações por toda a vida e não haver momentos bons, nenhum momento bom, a gente não devemos parar de confiar em Deus. O próprio Jesus falou o seguinte: o rico Lázaro, esse daqui teve tribulações em toda a vida e outro só teve riqueza. Vocês conseguem ver o dinamismo da comparação? Onde um passou doença, fome durante toda a vida. Que bonança teve esse homem? O outro não teve bonança. Independente, porque tem ricos que vai para o céu, tem pobres que vai para o inferno, mas a ideia é que um passou sofrimento durante toda a vida e não perdeu, não foi escolher o Satanás, não foi abandonar a Deus. Não, sempre foi para o ser de Abraão, porque ele continuou fiel a Deus, independente das circunstâncias da vida. Então, se eu estou com fome, se eu estou comendo bem, se eu estou doente, se eu estou saudável, se eu estou passando necessidades durante toda a minha vida, não devo perder minha fé em Deus, minha confiança em Deus. Veja, a nossa confiança em Deus não está baseada nas nossas circunstâncias da vida, mesmo que dura toda a vida. Não está baseada nisso. Nossa confiança em Deus está porque Deus existe, porque o céu é real, o inferno é real, e a escolha por onde nós vamos está cada um de nós escolher. Deus já escolheu mandar seu Filho Jesus aqui nessa terra. Seu Filho Jesus já morreu e ressuscitou por todos. Agora, se vamos escolher ser fiel a Jesus Cristo ou não, cabe a cada um de nós. Deus, é verdade, Jesus. O mundo está passando por momentos difíceis, está à vista. Daqui não sei nem se dizer que é profecia, que não, só estou dando um aviso. Vigie, prepare alimentos, porque tem que também fazer aquilo que nós podemos, está ao nosso alcance, fazer. Quem puder, quem tiver condições, compre mais alimentos. Se não acontecer nada, pode melhorar as coisas e só ter sido um breve momento ruim. Mas se acontecer um momento ruim, prepare da melhor forma possível, faça a sua parte da melhor forma possível. Pelos caminhos que as coisas estão direcionando, e pelas profecias bíblicas, eu diria que nós estamos entrando no início do fim dos tempos. Então tem que as coisas não melhorar ou ter breve momento melhor para logo em seguida vir momentos de tribulações muito difíceis. A Bíblia diz que fosse possível, enganaria pelos escolhidos. Cuidado com o engano, cuidado para não vacilar os pés em momentos tão difíceis que nós estamos por vir. Amém? Creio que todos aqui são cristãos. Se tiver alguém que queira reconciliar aqui no momento, caso esteja com o coração afastado do Senhor, que está com o coração não voltado do Senhor, se quiser pode vir aqui à frente, estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Eu que já estou agradecendo a minha oportunidade no Senhor Jesus, estarei passando o pastor Francisco, a oportunidade está em pé, se quiser receber oração, vou estar para a presença do Senhor, fica à vontade.